Como eu não quero te fazer perder tempo nesse vídeo, vou ser bem direto ao ponto. Se você estiver começando a investir e quiser investir só em renda fixa, a melhor corretora, na minha opinião, para você fazer isso é o Nubank e o Banco Inter. Se você quiser investir em ações também, para mim as melhores corretoras são a Toro e a Ágora. E se você for realmente iniciante, não souber nada e quiser um suporte da própria corretora para aprender, a corretora Rico, na minha visão, é que vai mais te ajudar. O problema é que se você já tiver uma conta em algum banco, isso tudo que eu tô te falando aqui talvez não seja a melhor opção para você. E é justamente por isso que eu testei 11 corretoras diferentes, desde a abertura de conta até você colocar dinheiro de fato no investimento, e resolvi montar um comparativo entre todas essas empresas para você descobrir finalmente qual que faz mais sentido para sua realidade atual. Então, para cada uma dessas corretoras a gente vai estar abordando alguns temas muito importantes, como por exemplo a taxa de corretagem, se ela tem disponibilidade do book de ofertas, se elas te permitem investir pelo exterior e qual a nota do Reclame Aqui, porque isso aqui de fato vai trazer uma visão real do que os outros clientes estão achando dessas corretoras. E não tem problema se você não souber o que é alguma dessas coisas que eu te falei aqui, porque ao longo do vídeo eu vou te explicar também. Só para garantir que a gente está na mesma página aqui, uma corretora é justamente a plataforma que vai te conectar com algum investimento específico, pode ser de renda fixa, de renda variável. Sem ela você não consegue alocar seu dinheiro. E de cara eu já queria te mostrar na prática como você vai conseguir aí de casa checar se uma plataforma específica é legítima, né? Se ela não vai te aplicar um golpe ou se ela está realmente registrada aqui como uma corretora. Acontece que esse tipo de empresa sempre tem que estar registrado aqui no site da CVM. Então se a gente pesquisar aqui, por exemplo, na razão social BTG Pactual e a gente preencher esse código aqui embaixo, você consegue procurar e ver se tem algum registro dessa empresa aqui na CVM. Então a gente consegue ver, ó, que o BTG Pactual de fato está registrado aqui. E você pode fazer isso com qualquer empresa que está se chamando de corretora, para você garantir que de fato você não vai tomar um golpe, que ela não vai sumir com o seu dinheiro. E diferente do que muita gente pensa, você pode investir em várias corretoras ao mesmo tempo, ou se você preferir migrar todos os seus investimentos de uma corretora para outra, você consegue. Você pode fazer uma transferência de custódia, independente de qual é a corretora que você está usando, e você vai conseguir fazer essa transferência sem problema nenhum, sem muita dor de cabeça para sua nova corretora. Bom, vamos começar falando especificamente agora das corretoras, o que é muito importante que você faça ao escolher alguma corretora para investir. Garantir que ela tenha a proteção do FGC. FGC significa Fundo Garantidor de Crédito. Isso é literalmente uma garantia que existe de R$250 mil por instituição e por CPF. Ou seja, se você investe R$250 mil no BTG Pactual e o BTG Pactual ele tem essa cobertura do FGC, significa que se ele quebrar por algum motivo, você vai ser restituído exatamente desse valor. Se ultrapassar, você vai estar coberto só até R$250 mil. E se você tiver mais de R$250 mil e ainda quiser uma cobertura, você pode investir em várias corretoras diferentes, porque ele é por instituição. Para todas essas corretoras que eu estou te trazendo aqui nessa tabela, ela já tem essa proteção do FGC, então você não precisa se preocupar. Vamos começar falando aqui da taxa de corretagem. Toda operação, todo investimento que você vai fazer em cima de uma corretora pode ter embutido uma taxa de corretagem. Ou seja, se você quiser investir R$100 numa ação, a corretora ela pode cobrar uma taxa de corretagem aí de 10%. Isso significa que você vai pagar R$10 para ela para conseguir investir R$90, na verdade, né, desses 100 que você queria colocar. E a boa notícia dos dias de hoje é que essas corretoras elas estão fazendo uma transição muito forte para a ideia de taxa zero de corretagem. Ou seja, se você quiser investir R$100 numa ação, você não vai ter que pagar nada para a corretora, você vai literalmente conseguir aplicar todo esse dinheiro. A gente vê aqui que o Nubank, a Rico, a Ágora, a Toro já aderiram isso junto com a Clear, Orama, Inter, Ion Itaú e C6, mas que algumas delas, no caso aqui XP Investimentos e BTG Pactual, ainda tem essa cobrança, né, de formas diferentes. A XP, por exemplo, ela vai te cobrar uma taxa de corretagem para renda variável, no caso especificamente para ações. E ela vai fazer uma divisão entre operações de day trade e swing trade. Se você resolver comprar 100 ações de Petrobras hoje e no final do dia você decidir vender elas também, você vai estar tendo uma operação aí considerada como day trade. Se você resolver vender essas ações daqui a um dia, daqui a uma semana ou alguns anos, já não vai ser mais considerado day trade, vai ser considerado swing trade. Então a gente claramente vê que a XP ela incentiva você a fazer alguns tipos de estratégia que, na minha opinião, não funcionam. No caso do day trade, eu não acredito nisso aqui. Mas no final das contas, se você investir de uma forma inteligente, fundamentalista, pensando no longo prazo, você só vai ter que pagar essa taxa de corretagem uma vez. Enquanto que no day trade, se você fizer uma operação todo dia durante uma semana, você já vai estourar o balanço. Já no caso do BTG Pactual, eles vão também só colocar uma taxa de corretagem para as ações, então fundos imobiliários você não vai ter que pagar nada. Só que diferentemente da XP, você não tem um valor fixo, você vai ter uma tabela regressiva que quanto mais operações você fizer ao longo dessa sua conta, menos taxa você vai pagar. Então ele está querendo pegar aquele cliente que vai ficar por muito tempo operando na bolsa e traz um incentivo para ele para continuar investindo pelo BTG Pactual. A corretagem não chega a zerar de fato, mas ela chega ali em 25 centavos no longo prazo. Pô, Bernardo, mas então se o BTG Pactual e a XP cobram taxa de corretagem e todas as outras não, que as pessoas investem nessas corretoras? Qual a vantagem? Acontece que a gente vai ver aqui mais para frente do vídeo que essas corretoras elas trazem vantagens diferentes que as outras não trazem. Então é muito importante essa separação do momento que você tá para saber justamente onde vale a pena você começar
começar a colocar seu dinheiro. Vamos falar agora se essas corretoras disponibilizam aí um book de ofertas para você usar e investir em ações. Isso aqui que você está vendo é literalmente um book de ofertas, no caso da corretora XP, e a gente está vendo aqui as ações ordinárias de Petrobras, que no caso tem o ticker de Petro3. O book de ofertas vai te permitir não só comprar ações de uma empresa, mas também visualizar como é que está o mercado nesse momento com relação à compra e venda. Aqui na esquerda a gente consegue ver as pessoas que estão querendo comprar essa ação. A gente tem aqui o tipo de corretora, a quantidade de ações que ele quer comprar e o valor que ele quer pagar. E aqui na direita a gente consegue ver as pessoas que querem vender. E a mesma coisa, o valor que elas querem pagar pela venda, quanto que elas querem vender e qual a corretora que elas têm. Uma operação na bolsa de valores ela é concluída quando esses dois valores, né, de compra e venda, eles se casam. E aí a gente tem justamente o preço do ativo naquele momento. Então a gente consegue ver aqui na esquerda que Petro3, no momento dessa foto, estava em R$ 8,62, que é justamente o valor da venda. Qualquer pessoa que quisesse comprar Petro3 teria que pagar esse valor. E se você quiser ver mais a fundo sobre o book de ofertas e quiser ver como é que investe em ações na prática, eu fiz um vídeo fazendo justamente isso, eu vou deixar um card aqui para você assistir. Aqui a gente já toca num ponto muito interessante, que muita gente acha que o fato de você investir numa corretora significa que você não consegue comprar ações de uma outra pessoa por uma outra corretora. Só que isso não é verdade. Como eu te mostrei ali, as corretoras elas são expressas em números ali no home broker, né, no book de ofertas também. E você tem ali a corretora número 85, a corretora número 8, você tem outros números também, com todo mundo fazendo transações entre si na bolsa de valores. Então, caso você queira investir em ações, você tem que checar duas coisas muito importantes na corretora. Primeiro, se ela tem um book de ofertas ali disponível, né? Porque se ela não tiver, dificilmente ela vai disponibilizar a compra de ações. E além disso, você tem que checar se ela cobra alguma taxa de corretagem em cima do que você está comprando. E essa é literalmente a diferença entre as corretoras se você só quiser investir em ações. Não tem muito por que você investir numa corretora que vai te cobrar taxa de corretagem, sendo que você tem outras aí, várias outras opções que vão te permitir ter o mesmo acesso à bolsa de valores, sendo que não vão te cobrar nada para você fazer uma operação de fato. Então, nesse caso, olhando para Nubank e Banco Inter, talvez essas corretoras não façam muito sentido para você que quer investir só em ações ou você quer também investir em ações. Não tem problema você, por exemplo, investir em renda fixa nessas duas corretoras, que são muito boas nisso, e acabar investindo em uma outra delas, como por exemplo a Toro, para você aplicar só em ações. O FGC, né, aquele fundo garantidor de crédito que eu te expliquei lá no início do vídeo, ele só vai ser aplicado para o dinheiro que você está investindo em produtos de uma corretora, por exemplo. Se você está investindo numa ação, essa ação não pertence à corretora, ela está guardada lá naquela corretora, mas caso ela quebre, você consegue fazer essa transferência para alguma outra empresa para ela tomar conta também. Agora, se você tem dinheiro parado ali na sua conta de investimentos, que você, por exemplo, conseguiu vendendo algumas ações e deixou ele ali parado esperando alguma oportunidade, se essa corretora vier a quebrar, mesmo que ela tenha a proteção da FGC, você não vai ter essa restituição. Então não é legal você deixar esse dinheiro parado. Só que para as corretoras isso é muito bom. O que elas fazem na prática? Isso todas, tá? Não é nenhuma específica não. Eles vão pegar esse seu dinheiro parado, eles vão estar sempre aplicando num fundo DI, vão deixar no investimento que vai estar rendendo aí a Selic, que não tem risco nenhum, até o momento que você quiser de fato usar. Enquanto você não está usando esse dinheiro em algum investimento, eles estão aplicando e gerando alguns rendimentos aí que vão aumentar a receita da empresa deles. Falando agora de investimentos no exterior, isso aqui já é um pouco mais avançado, é para você que já está investindo em renda fixa, já está investindo em renda variável e está querendo expandir um pouco mais esse seu conhecimento. Eu não acho que é ideal você fazer isso como iniciante de primeira mão, só que é bem interessante você já pensar nisso no longo prazo, né, para quando você fizer essa transição. Não são todas as corretoras que vão oferecer esse tipo de possibilidade para você. Dessas 11 corretoras, as que permitem são C6 Bank, Banco Inter, BTG Pactual e XP Investimentos, sendo que para você liberar essa função na XP, você precisa ter investido pelo menos R$10 mil na plataforma deles. E com relação às notas do Reclame Aqui, esse indicador aqui vai ser muito bom para a gente ver como é que os outros clientes estão pensando e estão tendo de experiência com essas corretoras. Eu já ordenei aqui da maior nota para menor, então a gente tem o Nubank liderando aí com bastante margem, na verdade, das outras corretoras, com 8,5 de nota lá. E a gente tem o C6 Bank com a pior nota de todas aqui, sem dúvida nenhuma, 5,6. E é claro que às vezes uma pessoa ou um grupo de pessoas não vai gostar de um aplicativo por vários motivos e você, se usar, você pode até que gostar, você pode não se identificar com a opinião deles, então eu não quero que você leve essas notas aqui à risca, mas é legal você usar esses números como base para você ter um pontapé inicial de onde colocar o seu dinheiro, de onde começar a investir. Então vamos dar uma olhada geral agora em todas essas empresas, com todas essas informações. Como eu falei, né, o Nubank e o Banco Inter, na minha opinião, são as melhores corretoras atualmente para renda fixa, porque eles vão te trazer produtos inéditos que outras corretoras não estão te trazendo. O Nubank, por exemplo, ele te traz investimentos aí que rendem muito acima do CDI. Eu já fiz até um vídeo mostrando o investimento
investimento deles que rende 200% do CDI sem pegadinha nenhuma. Eu vou deixar aqui para você assistir se você quiser ver. Fora os benefícios que você consegue ganhar sendo investidor através dessas corretoras. Tá realmente cada vez melhor para quem é investidor aí desses bancos. Claro que dos outros também, mas para bancos digitais que tem taxa zero e você tem bons investimentos de renda fixa, é bem bacana você também ter outros benefícios. Falando aqui de investimentos em renda variável, principalmente ações, eu realmente acho que a Ágora, né, que é a corretora do Bradesco, são duas ótimas opções para você fazer isso, né? A gente está falando de taxa de corretagem zero, independente do tipo de operação que você está fazendo. A gente está falando aqui de disponibilidade do book de ofertas, uma ótima avaliação aqui no Reclame Aqui, as pessoas têm uma boa experiência e no final das contas eu acho que isso aqui tem um peso muito importante, visto que, a gente está aplicando o nosso dinheiro num lugar, a gente não quer ter dor de cabeça para caso tenha algum problema, né? Então essas são duas ótimas opções. E você talvez ainda não tenha entendido por que a XP e o BTG Pactual são grandes bancos, sendo que eles têm várias barreiras aí de restrição, né, para você fazer investimento, para você não conseguir ter o máximo de eficiência aplicando o seu dinheiro. Por que as pessoas continuam investindo nesses bancos? Qual a grande vantagem que eles trazem? E a realidade é que essas duas corretoras, elas são muito renomadas e como elas são tão grandes, elas têm uma base de clientes tão forte, elas têm ainda a capacidade de deixar essas taxas que eles vão ter pessoas, clientes novos entrando. A marca é muito forte. A gente estiver falando aqui só do BTG Pactual, ele é o maior banco da América Latina inteira. E ele não para de crescer, de comprar outras empresas. Eu mesmo já trabalhei numa empresa que foi comprada pelo BTG Pactual. E além disso, por culpa desse tamanho desses bancos, eles conseguem trazer grandes vantagens para os cartões de crédito das pessoas que investem e tem um grande patrimônio ali dentro desses bancos e dessas corretoras. E a gente está falando aqui de acesso a várias salas VIP, não só no Brasil, mas ao redor do mundo também. A gente está falando aqui de altas taxas de cashback, de várias milhas que você consegue ganhar para viajar só de usar o seu cartão de crédito no dia a dia. E na minha visão, esse é um dos maiores problemas das pessoas hoje em dia, porque muitas delas não entendem os benefícios que existem só de você investir nos bancos certos e você está usando o seu cartão de crédito no lugar do cartão de débito. Se você for uma dessas pessoas, eu te recomendo fortemente assistir esse vídeo aqui que eu falo de como você consegue tirar proveito do seu cartão de crédito, mesmo que você não use ainda, ou tenha um limite baixo. Isso aqui de verdade é obrigatório se você quiser ter bastante dinheiro lá na frente. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de deixar um gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo e a gente se vê na próxima. Tamo junto!